e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Podemos se sentar. Eu me lembrei desse salmo primeiro por ser uma das leituras do lecionário para o dia de hoje, mas também porque nós estamos no Setembro Amarelo, não é? Esse tom amarelo que infelizmente nós estamos vendo, esse tom das queimadas, da destruição dos nossos biomas, não é? Mas é também o Setembro Amarelo da prevenção do suicídio. E uma situação em que a pessoa se vê talvez cercada de chamas por todos os lados e não vê saída, não é? E se entrega à morte como único recurso para aliviar seu sofrimento, para aliviar, enfim, tudo aquilo pelo que está passando. E o Salmo 116, ele retrata exatamente a condição de uma pessoa que perdeu as suas esperanças, que se sentiu cercada pela morte. O livro dos Salmos, ele é conhecido entre nós como o livro dos louvores, não é? O próprio salmista diz, o Senhor habita em meio a louvores. Maravilha, né? A gente não pode ficar só com essa concepção do Deus que habita em meio aos louvores, porque o próprio livro dos Salmos, dos 150 salmos, 73 são salmos de súplica e de lamento. Metade, praticamente, do livro dos Salmos. 73 salmos de súplica e de lamento. Então, não é só de louvores que se constitui, que vive a nossa relação com Deus, muito pelo contrário. Nossa relação com Deus, ela tem que acontecer em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas, em todas as situações. E os compositores dos salmos, Davi, Asaf, Coré, Etan, etc., né, os diversos autores, traduziram nas suas letras todas as condições do espírito humano quando se coloca diante de Deus. Então, são dezenas de salmos que traduzem justamente almas aflitas, almas contritas, almas se sentindo culpadas, não é? Almas desamparadas, mas que encontraram na presença de Deus a resposta e o alívio para a sua condição. Nós sabemos que muitas pessoas são levadas a abrir mão da própria vida por uma condição médica mesmo, clínica, né? Existe a doença da depressão, né? E ela precisa ser tratada, ela precisa ser tratada com medicamentos, por meio de profissionais
formados para isso, não é? Então, não se trata apenas de uma tristeza, de uma melancolia, de algum motivo momentâneo que leva a pessoa àquela condição. Muitas vezes existe, né, dentro da pessoa uma condição orgânica que a leva a ter esse tipo de sentimentos, né? Então, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas são levadas a esse estado de alma, a essa condição de tristeza, de falta de perspectiva, de falta de saída para a sua vida, porque não enxerga saída. Ninguém disse a ela que existe um Deus que ouve o nosso coração, que ouve a nossa súplica, não é? A pessoa se sente como aquela criança que é deixada em um lugar onde ela chora e a mãe não escuta, não é? Muitas vezes a pessoa se sente nessa condição. Nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto portadores de uma boa notícia para o mundo, porque evangelho quer dizer boa notícia, nós temos uma responsabilidade nisso. Nós temos uma responsabilidade de estarmos atentos a pessoas que estão do nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, no prédio onde nós moramos, na nossa sala de trabalho, na nossa sala de aula. Nós temos uma responsabilidade para poder ouvir e poder também mostrar para pessoas nessa condição que existe uma saída, que existe um Deus que nos ouve. O salmista passou por essa situação. Ele começa dizendo, né? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Essa é a primeira premissa que ele concluiu a partir da sua própria experiência de vida. E aqui ele começa então a relatar dizendo, ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Existe um Deus que nos ouve, existe um Deus que está disposto a nos ouvir. Às vezes a gente se esquece dele, às vezes no corre da nossa vida, né, a gente procura diversas ajudas, né? A gente procura também a ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um coach, enfim, de profissionais que se oferecem para nos ouvir e, eventualmente, nos oferecer soluções, mas nós temos acesso direto ao próprio Deus. Nós temos esse acesso. E mesmo nós que somos já crentes, vividos, experimentados, muitas vezes a gente acaba se esquecendo desse detalhe importantíssimo na nossa vida espiritual. Nós temos um Deus que inclina os seus ouvidos para nós. E como que o salmista descreve a sua situação? Ele diz o seguinte: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha que descrição intensa, que descrição forte. Laços de morte, a pessoa se sente completamente amarrada, imobilizada, como se fosse alguém que tivesse sido imobilizado pelo inimigo e estivesse ali largado esperando o momento de ser executado. Laços de morte me cercaram. Não tinha como escapar. Não via o que fazer para sair daquela situação. Quantas vezes a gente passa por situações assim também, não é? A gente tenta ver as diversas alternativas
que a gente tem para resolver algum problema e nenhuma delas resolve. A gente se vê num dilema: se eu fizer isso eu vou perder aquilo, se eu fizer aquilo eu vou perder isso. Situações que escapam a nossa capacidade de percepção, de raciocínio. Às vezes a solução não está tão longe, às vezes a solução é mais óbvia do que parece, mas a nossa mente parece que fica cega para enxergar todas as possibilidades. A gente se contém naquele nosso universo, naquele nosso mundinho, e não consegue enxergar outra saída, não é? Então é isso, né? Laços de morte nos cercam. Angústias do inferno. Essa palavra inferno não é exatamente aquele inferno, aquele lago de fogo e enxofre que está no nosso imaginário, mas ela corresponde àquele mundo inferior, o mundo dos mortos, que está presente no imaginário dos salmistas do Antigo Testamento, dos profetas, não é? O Sheol, não é? A pessoa, quando ela era sepultada, simbolicamente ela então descia ao mundo dos mortos. E era essa perspectiva que o salmista tinha: angústias do Sheol, um lugar para onde ele não queria ir. Mas ao mesmo tempo ele se sentia empurrado para ir para lá. Não é? Então, para você ver que a situação que ele enfrentou, que ele não descreve aqui com maiores detalhes, mas era uma situação muito pesada, era uma situação muito grave, era algo muito sério. Então, ele diz: eu fiquei aflito e triste. Aflito e triste. Nós, eventualmente, já passamos por isso nas nossas vidas, mas aqui eu creio que a maioria tem uma clareza muito grande da sua relação com Deus e soube a quem recorrer para superar aquilo que estava enfrentando. Mas muitas pessoas não têm essa mesma clareza, muitas pessoas não enxergam essa saída, elas não admitem, muitas vezes, que elas precisam clamar pelo Deus que pode salvá-las. Não é? O salmista não teve dúvidas, ele disse: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Muitas vezes nós precisamos aprender a dar esse grito. E precisamos ensinar outras pessoas também a dar esse mesmo grito. Porque isso pode salvá-las. Não é que Deus não esteja atento ao nosso sofrimento, não é que Deus não esteja disposto permanentemente a nos salvar, a nos ajudar. Mas quando a pessoa verbaliza esse grito, isso quer dizer que ela está pronta para receber a salvação de Deus. É muito importante tomar essa iniciativa, tomar essa atitude. Não é? Uma das dificuldades de salvar uma pessoa que está se afogando é quando o salva-vidas chega perto, ela quer continuar se debatendo, ela quer continuar se salvar da forma que ela acha que sabe e que não está funcionando. Enquanto ela ficar nesses movimentos desesperados, né, de se salvar, isso dificulta a atuação do salva-vidas. Quando ela finalmente não se entrega à ação daquele que pode, sim, levá-la para uma condição mais segura, aí o salvamento acontece. Isso acontece na nossa vida também, não é? Muitas vezes a gente quer
se salvar sozinho da forma que a gente sabe ou acha que sabe. E não permite muitas vezes que Deus haja na nossa condição, no nosso problema, na nossa situação. Tudo isso é fruto de uma experiência, de uma vivência com Deus, que nós temos e que nós precisamos também compartilhar com outras pessoas, se nós queremos salvar vidas, se nós queremos mostrar às pessoas que a saída para a sua situação não é tirar a própria vida, nem tirar a vida dos outros, nem entrar num processo de deterioração mental, psicológica, não é? Então, ó Senhor, livra a minha alma. Quando ele dá esse grito, ele já percebe uma coisa: compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O que quer dizer compassivo? Compassivo é aquele que tem compaixão. Paixão é uma palavra que na sua origem ela quer dizer sofrimento. Sofrimento. Não é? Na música é sofrência. Né? Na vida e na Bíblia é sofrimento. Compaixão quer dizer sofrer junto. Deus sofre conosco, da mesma forma que mais cedo nós estávamos aqui refletindo sobre a teologia de Jürgen Moltmann, quando, falando na teologia da cruz, ele diz que assim como o Filho sofreu na cruz, Deus sofreu junto com ele, Deus foi crucificado com ele também. Essa é a compaixão de Deus, ela chega a esse ponto. E da mesma forma que ele agiu com o seu próprio Filho, ele age conosco também, porque nós também somos filhos de Deus. Por isso a gente tem esse acesso, por isso a gente tem essa capacidade de se expressar diante de Deus, se traduzir a nossa situação, nosso sofrimento, não é? Então, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. E outra coisa que o salmista diz também, o salmista vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Precisamos ter simplicidade. Não precisamos fazer jogo com Deus. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos conversar com Deus de forma direta. Isso é ser simples diante de Deus. Consequentemente, então, aquela pessoa que estava angustiada, que estava presa por laços da morte, que estava com angústias do mundo dos mortos, ela diz o seguinte: ó minha alma, volte ao seu sossego, porque o Senhor tem sido bom para você. E dirigindo-se a Deus, ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Olha que ação completa, abrangente de Deus na vida de uma pessoa. Livrar os seus olhos das lágrimas, livrar a sua alma da morte e livrar os seus pés da queda. Manter a pessoa íntegra, de pé, na sua presença. E é na presença de Deus que o salmista diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O verbo andar no Antigo Testamento e no hebraico, porque o hebraico é uma língua muito rica nos seus significados, né? Uma palavra em hebraico ela pode ter um sentido literal,
mas ela tem sentidos figurados muito ricos. Então, quando o salmista fala andar diante de Deus, não é simplesmente caminhar, não é simplesmente colocar um pé à frente do outro e se deslocar. Andar significa seguir um caminho, significa levar a sua vida. Esse é o sentido mais rico, mais amplo de andar. Então ele diz: andarei na presença do Senhor. Viver na presença de Deus é diferente de viver de qualquer maneira, de viver no escuro. Viver na presença de Deus é andar da forma que Deus quer que nós caminhemos, que nós levemos a nossa vida. Então esse é o significado mais profundo e é o fruto de uma atuação regeneradora de Deus, uma ação de resgate da nossa própria alma. E foi isso que o salmista clamou no começo, né? Ó Senhor, livra a minha alma. Uma ação de libertação. Essa ação muitas vezes pode ser coletiva. O povo de Deus estava sendo escravizado no Egito e, como povo, eles clamaram pela sua libertação. E então Deus, atento a esse clamor, ele disse: ouvi o clamor do meu povo. Ouvi o clamor do meu povo. E ele enviou então Moisés para desencadear um processo de libertação que começou principalmente na Páscoa, na noite do Pessah, no sacrifício do Cordeiro. E a partir dali então o povo se viu livre da sua escravidão. Deus não age só no plano individual dos problemas de cada um. Só isso já seria maravilhoso, mas Deus age também na história dos povos, e especialmente na história do povo de Deus. Não é? Então, tendo conhecimento disso, vamos lembrar disso nas nossas vidas e vamos apresentar esse Deus que inclina os seus ouvidos para pessoas que estão precisando desse Deus, que estão precisando desse resgate, que estão precisando dessa libertação. E com isso, com certeza, a gente vai estar, inclusive, salvando vidas, né? E recuperando pessoas para andarem na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Deus nos capacite, nos abençoe, nos dê a percepção também para a gente ajudar a salvar vidas, não só nesse Setembro Amarelo, mas em todos os dias do ano. Nossa partilha de